Não, Bezerra de Menezes, que é o centro lá. Sabe bem? Boa noite, meus irmãos. É um motivo de alegria nos encontrarmos nesta casa na noite de hoje, a União Espírita Paulo de Tarso. E hoje a nossa casa está em festa, né? Os nossos corações se alegram pela presença da nossa irmã Samara, que veio lá da cidade de Santa Luzia, trazer para nós hoje essa palestra, né? Essas orientações, que com certeza vai nos trazer muitas instruções. Então, a União Espírita Paulo de Tarso, essa casa de oração e trabalho que é de Jesus, que nos acolhe, nós hoje podemos dizer que estamos realmente em festa. E vamos, neste momento, agradecer a presença dos irmãos que aqui estão, os irmãos aqui presentes, também os irmãos que estão do outro lado da telinha, os irmãos que assistem pelas nossas redes sociais, especialmente pelo Facebook. Então, abraçamos a todos com carinho, com amor e convidamos a todos para sempre estar conosco nos trabalhos desta casa. Então, sem muita delonga, hoje vamos ser rápidos para dar oportunidade para a nossa irmã, né? Então, neste momento, a gente sabe que todo trabalho espírita começa com a prece. Então, neste momento, eu convido o nosso irmão Zeca para que ele possa proferir a prece, iniciando o trabalho da noite de hoje. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós nesse momento. Irmãos encarnados presentes aqui na casa, como irmãos desencarnados também. E aqueles que nos mantemos em nossos pensamentos. Fechemos os nossos olhos, elevemos mais ainda, nos concentremos mais ainda ao nosso Mestre Jesus, a Deus, o nosso Pai, a fonte divina, a primeira fonte e única fonte da vida. Senhor Deus, Pai de misericórdia, de todo amor, de toda luz, Tu que enviaste Jesus à terra para nos ensinar a lei de amor, a lei de caridade, a lei de fraternidade, envolve a cada um de nós que aqui nos encontramos nesta noite, buscando mais conhecimentos sobre a lei divina, sobre a lei da vida, sobre os ensinamentos do Mestre. Inspira a nossa irmã Samara para que as mensagens que ela irá falar aqui possa tocar os nossos ouvidos, o nosso coração, a nossa mente. Aos irmãos que se encontram em casa também, assistindo pelas redes sociais, pelo Facebook. Que o Senhor da vida envolva todos os espíritos que aqui se encontram, envolva toda esta casa de amor e de caridade, toda a nossa vizinhança, toda a nossa comunidade, qualquer um que necessite dessa energia, que seja tocado, envolve cada irmão que está em tratamento, cada trabalhador que desempenha, nesta casa, uma atividade, as frequentadores, todas as atividades da nossa casa, que o Senhor nos envolva neste amor divino, nos fortaleça, nos harmonize, nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Convido a nossa irmã Samara, que eu falhei para ela fazer para ficar sentada aqui, já na mesa. E como de costume, toda semana nós lemos uma mensagem que vem do Evangelho de Emmanuel, os comentários das cartas de Paulo. E a mensagem de hoje diz: eu morri, verificou-se assim, que o preceito dado para a vida produziu a morte. Então, a mensagem está em Romanos, capítulo 7, versículo 10. Diz: não te perturbes. Se perguntássemos ao grão de trigo que opinião alimenta acerca do moinho, naturalmente responderia que dentro dele encontra a casa de tortura que se aflige e sofre. No entanto, é de lá que ele se ausenta, aprimorando para a glória do pão na subsistência do mundo. Se indagássemos da madeira como respeito ao serrote, lhe informaria que nele identifica o algoz de todos os momentos, a dilacerar-lhe
as entranhas. Todavia, sob o patrocínio do suposto verdugo, faz-se delicada e útil para servir em atividade sempre mais nobre. Se consultarmos a pedra com alusão ao buril, certo esclarecerá que descobriu nele o detestável perseguidor de sua tranquilidade, a feri-la desapiedado, dia e noite. Entretanto, é dos golpes dele que se eleva aos tesouros terrestres, aperfeiçoado e brilhante. Desculpem aí. Assim a alma, assim a luta. Peçamos o parecer do homem quanto à carne e pronunciará, talvez, impropriedades mil. Ouçamo-lo sobre a dor e resistiremos velhos disparates verbais. Solicitemos-lhe que exterme com a referência à dificuldade e derramará fel e pranto. Contudo, é imperioso reconhecer que do corpo disciplinado, do sofrimento purificador e do obstáculo asfixiante, o espírito ressurge sempre mais aformosteado, mais robusto e mais esclarecido para a imortalidade. Não te perturbe, pois, diante da luta, e observa o que se parece derrota. Muitas vezes é vitória, e o que se te afigura em favor de tua morte, é contribuição para o teu engrandecimento na vida eterna. Está em Fonte Viva, Federação Espírita Brasileira, editora, e capítulo 16. Então, com essa mensagem, eu convido neste momento a nossa irmã Samara para tomar posse ali do seu microfone, que ela seja inspirada pelos benfeitores espirituais e que as palavras venham cair bem na nossa mente, no nosso coração e no nosso corpo material, principalmente no nosso corpo espiritual. Muita paz para todos nós. Aqui tá bom. Pronto. Boa noite a todos, boa noite a todas. É com grande alegria que estou aqui a primeira vez nesta casa. Taperoá está me acolhendo e eu estou muito feliz com isso, venho aqui contribuir com essa casa e com vocês e principalmente servir a Jesus. O tema de hoje é a família e eu vou focar com o tema A Família e Jesus. Nós estamos agora no mês de maio, finalizando o mês de maio. E o mês de maio, no dia 15 de maio, é comemorado o Dia Internacional da Família. Esta data foi instituída pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas, a partir de 1994, quando eles tiveram lá uma assembleia, e nessa assembleia ficou definido metas para melhorar o mundo, e uma das metas é investir na conservação da instituição família. Hoje, o mundo moderno, as famílias são constituídas de diversas formas. Mas o mais importante é que esta família seja guiada pelo Evangelho de Jesus. Seja lá quais forem as famílias, como elas forem, se tem religião X ou Y, isso não importa. O que importa é que o Evangelho de Jesus esteja norteando esta família. E a doutrina espírita é muito feliz em falar sobre família através da sua vasta literatura, porque através dos benfeitores espirituais, eles vêm nos mostrar a importância de viver em comunhão com a família. Hoje, então, nós vamos refletir a família à luz da ótica do Evangelho de Jesus, com os objetivos de abordar o conceito de família, compreender a importância da estrutura familiar e integrar família e espiritismo. Através desse norteamento, nós vamos seguindo as nossas reflexões. Então, no movimento espírita,
o que importa é que se fortaleçam os vínculos do amor. Que a família esteja sempre unida, porque é a partir dos laços afetivos que nós vamos para o mundo. Vamos nos projetar no mundo enquanto seres. Estamos todos aqui hoje em idade adulta, mas já passamos por toda uma construção familiar. Recebemos as influências dos nossos parentes, dos nossos pais, das mais diversas maneiras. E procuramos ficar com aquilo que há de melhor nos nossos seres amados. E sempre que estamos com aquela angústia, com aquela preocupação, a primeira coisa que fazemos é recorrer à nossa família. E foi isso que Jesus veio nos ensinar. Primeiro, através da sua família consanguínea, ele viveu com sua mãe, com José, com seus parentes, e mais adiante, ele foi se projetar para o mundo, na sua missão de amor, para nos mostrar que a família doméstica, ela se amplia para a família espiritual. Hoje nós estamos aqui vivendo em núcleos familiares diferentes, mas amanhã nós seremos uma só família, que é a família espiritual. Muito se fala que muitas vezes nós temos afinidade com pessoas que não são da nossa família de sangue. E muito provavelmente nós temos com aquela pessoa algum tipo de ligação espiritual de outras vidas. A doutrina espírita, na sua riqueza, que fala sobre reencarnação, vem nos falar dessas mudanças que vamos vivendo ao longo do tempo. Hoje estamos aqui neste corpo físico. Quando formos para o mundo espiritual, vamos passar um tempo lá e mais adiante iremos retornar o mesmo espírito em outro corpo, com outras vivências familiares, outras pessoas, sempre no sentido de evoluir, de progredir, de dar o nosso melhor para o Cristo. Quando eu conversava aqui inicialmente com os colegas da casa, eles me falavam do belo trabalho que desenvolvem nas comunidades que tem aqui da zona rural. Então, esse trabalho também é um trabalho de família, porque você sai apenas daquele seu núcleo familiar e você vai servir a outras famílias, constituindo assim uma família espiritual que se liga a cada um que vai servir. Quando nós saímos de casa e vem para o centro espírita, nós estamos também aqui formando uma família. Um outro tipo de família que não é pelo sangue, mas é pelos interesses em servir a Jesus com amor. E muitas vezes, no meio dessa convivência toda, vem os atritos, vem as diferenças, mas o mais importante é que o Evangelho é quem irá nos nortear. Fazendo as pesquisas para hoje, eu fui observar que no dicionário Michaelis, que é um dos mais importantes da língua portuguesa, nós vamos ter lá 9 definições de família. Mas me chamou a atenção as definições 3 e 4. Na 3 é aquela definição tradicional de pessoas do mesmo sangue, ou não, que se ligam entre si por casamento, por filiação, por adoção, por serem parentes. E na definição 4, nós vamos ter o grupo de pessoas que se unem por convicções, por interesses em comum. Logo, tem a ligação com tudo o que eu já vinha falando aqui, que a família ela não é só no nosso núcleo da casa, ela se amplia para os vários lugares onde nós estamos e frequentamos. O nosso trabalho, vamos parar para observar o nosso trabalho.
Lá, nós constituímos um núcleo familiar também, porque lá são pessoas com o mesmo interesse, os mesmos objetivos, e que precisamos, muitas vezes, conviver em termos de quantidade de horas, muito mais do que com a nossa família de sangue. E no trabalho é que nós vamos construindo o futuro benéfico de quem sabe lá adiante uma família harmoniosa, ou um futuro que não seja benéfico. Se no nosso trabalho nós não soubermos lidar com as pessoas, respeitá-las, servir ao próximo, amar esse próximo, é um exercício difícil? É. Porque no trabalho é onde estão os nossos maiores desafios. É aquela pessoa que não concorda com você, que muitas vezes fala frases que pode ser que toque no seu ego, ou seja, toque na sua parte mais vulnerável. Mas nós que somos espíritas, ou que estudamos a doutrina espírita, ou que temos contato com ela de alguma forma, nós vamos ter no Evangelho do Mestre esse roteiro seguro para olhar e dizer assim, não, calma, vou olhar com calma. Por que é que eu estou tendo tantos problemas com meu chefe? Ele está aqui para cumprir a função dele. Então, cabe a mim entendê-lo, compreendê-lo, como diz o Evangelho, e servir. Porque não importa em que função eu esteja, o que importa é que realmente eu sirva a Jesus de maneira profunda. Aqui nós cantávamos inicialmente a oração de São Francisco. E na oração de São Francisco tem uma parte que diz: Senhor, me ajuda a compreender, mais compreender do que ser compreendido. E na família, nós precisamos fazer esse exercício constantemente. É a mãe que precisa da nossa atenção, do nosso cuidado, dos nossos serviços. É nosso pai que demanda muitas vezes atenção, que não compreende muitas vezes o nosso trabalho doutrinário. É um irmão, uma irmã que não compreende a nossa forma de pensar. E assim vão os vários parentes dentro da nossa família. E cabe a nós esse exercício de compreensão. Como é que eu vou compreender a minha irmã, o meu irmão que pensa diferente de mim? O que é que eu posso utilizar do Evangelho? Que páginas do Evangelho vão estar lá para me nortear? Então, é através dessas reflexões que vamos dando passos verdadeiros de construção do reino dos céus em nossos corações e em nossas famílias. No Evangelho de Marcos e no Evangelho de Mateus, nós vamos ter o questionamento quando Jesus coloca: quem é minha irmã, minha mãe, e quem são meus irmãos? Trata-se do contexto em que o mestre estava cercado por várias pessoas e chega lá a mãe de Jesus, os parentes dele, e começam a questionar, não estão entendendo por que é que ele está ali naquele ministério, por que é que ele não está dando a atenção devida. E Jesus, de forma alguma, quando ele diz essa frase, ele quis menosprezar os parentes dele, nem a mãe dele, não. Pelo contrário. O Evangelho segundo o Espiritismo, quando você vai ler lá o capítulo sobre isso, que é honrai o vosso pai e a vossa mãe, vai esclarecer bem isso. Que Jesus, em nenhum momento, quis deixar de lado a família dele ou dizer que a família dele não tinha valor. Mas ele quis esclarecer que a família dele estava, a partir daquele momento, se ampliando, deixando de ser apenas a mãe e os parentes próximos, para ser todos que estavam ali ao redor dele,
Jesus mostrou isso para a gente. Todos nós somos uma só família. A família que serve a Deus. Então, foi isso que ele quis mostrar quando ele falou isso, quando ele questionou isso. Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Mostrando para nós que a família não é só de sangue. A família é pelo amor. Por aquela profundidade que nós temos em estar em comunhão com o nosso próximo. Quantas vezes, muitas vezes, nós temos, se brincar, mais amor por um vizinho do que por alguém da nossa família. Significa que aquele vizinho, ele tem mais afinidade conosco, por algum motivo qualquer, seja ele dessa vida ou de outras vidas. E cabe a nós cultivar o amor para com aqueles que nós ainda temos dificuldades de convivência, dificuldades de compreensão, dificuldades de amar. Logo, é essa proposta de Jesus quando ele coloca essa frase para nós e essa reflexão. A família, ela é um ensaio para vivências fraternas maiores e mais profundas. Não sei aqui se todos já assistiram Nosso Lar ou se já leram o livro, mas no filme mostra também muito isso. Que André Luiz, ele teve dificuldade de se desvencilhar da sua família física, que ficava na Terra, e se vincular aos novos companheiros do mundo espiritual. Mas a partir do momento em que ele conseguiu se vincular, tudo mudou para ele. Porque a família dele deixou de ser só o núcleo familiar que ele tinha deixado aqui na Terra, que era a esposa e os filhos, e passou a ser todos os companheiros e companheiras que estavam ali ao seu redor, na colônia espiritual onde ele se encontrava, que era Nosso Lar. E assim ele foi ganhando força para trabalhar, para servir mais, para superar os problemas que ele tinha. Da mesma forma seremos nós. Estamos aqui hoje com a graça do Pai, encarnados no nosso corpo físico, que nos é instrumento maravilhoso de evolução. Mas a partir do momento em que não estivermos mais com o nosso corpo físico, nós iremos para lugares espirituais, onde lá nós vamos formar novos núcleos familiares. Naturalmente, também iremos reencontrar nossos parentes que viveram conosco nessa encarnação, mas vamos ampliar nosso olhar sobre a vida, ampliar nosso olhar sobre o amor de Deus. Olha quão isso é perfeito. Nós somos ainda imperfeitos, não sabemos amar. Mas Deus é tão misericordioso que Ele coloca a família como aquele núcleo em que você vai formando os laços, aprendendo a amar, aprendendo a perdoar, aprendendo a servir. Para mais adiante, você já está treinado nessa arte de amar e transferir isso não só para a sociedade, do meio em que vivemos, mas para o mundo, para a vida, para uma vida que vai, como dizemos, além dessa vida. Nada se acaba quando morremos, quando utilizamos esse termo morrer. Pelo contrário, reiniciamos a nossa vida de outras maneiras. E a doutrina espírita, ela é muito rica nessa literatura. Quando você lê o livro de Chico Xavier, de Joana de Ângeles, e por aí vai, tantos autores espirituais, você vê a dimensão do que é servir numa casa espírita, do que é viver em família. Quando eu estudava os vários livros que eu li para estar aqui hoje, eu via a importância
do casamento, a importância dos filhos, a importância da convivência com o pai, com a mãe, com todos os nossos parentes. Porque lá atrás, eles foram seres, espíritos, que por algum motivo nós não soubemos amar, mas agora eles voltam para o nosso núcleo para aprendermos a amar. Olha o quão isso é grandioso. Se Deus não fosse misericordioso, essas relações que lá atrás não deram certo por algum motivo, elas não teriam como se reestruturar. Não teriam como avançar pelo amor. Mas Deus, na sua misericórdia infinita, nos uniu de forma perfeita, através dos laços de parentesco, que vão muito além só do sangue. Muitas vezes, eu conversava com alguém sobre a adoção e a pessoa dizia, muitas vezes o amor que se tem por um filho adotivo é muito maior, porque você sabe daquele compromisso que tem diante daquele espírito. Agora, a fim de compreendermos a importância da estrutura familiar, nós vamos olhar para o texto de Joana de Ângeles, que é Constelação Familiar. Nesse texto, que é psicografia de Divaldo Franco, o nosso querido Divaldo, que desencarnou recentemente, e que com certeza está no mundo espiritual muito bem, né? Então, ele trouxe esse belo texto de Joana de Ângeles para nós, em que ela vai falar o seguinte: a constelação familiar, ela acontece pelo seguinte motivo: ela compara com os astros do céu, em que os pais, eles são as estrelas de primeira grandeza, que são o centro da vida dos seus filhos. Os filhos giram ao redor dessas estrelas, como planetas, e os descendentes dos filhos, no caso os netos, eles são como asteroides que giram ao redor desses planetas. Ela nos alerta que os astros do cosmos, eles têm harmonia, né? Eles trabalham em sincronia. A Terra gira numa perfeita sincronia. Nós ainda não estamos nessa perfeita sincronia familiar, mas nós estamos buscando isso, buscando construir essa sincronia familiar, essa harmonia. E ela vai colocando que é uma constelação também no sentido da harmonia, da construção da harmonia. E dos papéis que cada um desempenha dentro do lar. O pai tem o seu papel, a mãe tem o seu papel, os filhos têm o seu papel, os avós. Ela vai elencando nesse livro o papel de cada um. Isso é muito bonito. Quando eu ia lendo o livro, eu ia trazendo para a minha família a educação que recebi dos meus pais, o papel que eles desempenharam. Agora que estão enquanto avós, eu fico observando os meus sobrinhos, a forma como eles agem. E é uma harmonia que vai acontecendo. Mesmo quando a gente erra, a espiritualidade vem e diz, não, calma, não é por aí não. Faça isso, você é só avó, sua função é essa. Se você é mãe, a sua função é essa, porque eu já vou observando ali, minha irmã e minha mãe. Então, eu fui trazendo, né, para a minha rotina. E cada um de nós pode trazer para a vida. Qual é a minha função enquanto mãe, ou enquanto avó, enquanto filha, enquanto neta? Nós temos esses vários papéis. Como é que eu devo agir em cada um deles? Nesse livro, nós vamos ter esse norte para cada desempenho desses papéis. A mentora inicia o texto colocando assim: a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. No pequeno grupo doméstico, inicia-se a experiência da fraternidade universal,
ensaiando-se os passos para os nobres cometimentos em favor da construção da sociedade equilibrada. É tudo o que eu já vinha falando aqui. Se a criança não tiver no seu berço uma família que vá, à luz do Evangelho, a orientando, enquanto adultos, não tem como existir essa orientação. Então, cabe a cada um de nós agora refletir. Como é que eu estou agindo na educação dos meus netos, dos meus filhos, dos meus sobrinhos, até mesmo dos meus afilhados? Se tem algum professor aqui dos meus alunos, como é que eu estou agindo? Todos nós somos educadores, de uma forma ou de outra. Ainda que não sejamos formalmente educadores, mas todos nós somos. Porque nós podemos dar aquela palavra amiga, aquele amigo. Muitas vezes nós somos mais irmãos ou irmãs de um amigo do que, às vezes, dentro de casa. Então, cabe aí essa correção de sermos amigos dentro e fora de casa, sermos irmãos dentro e fora de casa. É isso que ela coloca na proposta da constelação familiar. Para a mentora, a constelação familiar, ela remonta a esse equilíbrio universal. Se existe harmonia na família, existe harmonia na sociedade. É por isso que a ONU precisou fazer ações voltadas para a família. Por quê? Porque estávamos adentrando lá em 1994, estávamos terminando o século XX, quase entrando no XXI, e hoje, no século XXI, nós estamos com muitos problemas de desestruturação familiar. Às vezes, são aquelas pessoas que formam a família no impulso, sem pensar muito, e vão precisar de orientação. Orientação de como agir, de como direcionar os sentimentos, de como orientar aqueles seres que estejam sob sua tutela. E é no Evangelho do Mestre que todos nós vamos encontrar esse norte seguro para orientar os nossos núcleos familiares. Com isso, Joana vem nos colocar que cada lar existe uma diversidade de comportamentos éticos, de comportamentos morais. E que é nesse ajustamento que nós vamos evoluindo. Aqueles que já estão com uma consciência mais elevada ajudam aos que ainda precisam caminhar. E a doutrina espírita é muito bela nisso. Quando você pega um livro como esse, você vai ter ali o norte de como proceder dentro da sua família, como ampliar a sua consciência e assim ajudar os demais. Outro livro também, que foi base para a minha fala de hoje, é SOS Família, que também é da mentora Joana, e também de outros espíritos, em que ela vai colocar orientações seguras de como proceder na harmonia dentro do lar. No Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo Honrar Pai e Mãe, que é o capítulo 14, vai ser chamada a atenção para o seguinte, que honrar pai e mãe vai muito além de respeitar. Envolve atender às necessidades dos nossos entes queridos, assisti-los na velhice, ter paciência, ter amor, ter entrega, ter solicitude, ou seja, fazer com amor aquilo que um dia eles fizeram por nós. É um desafio e, ao mesmo tempo, uma obrigação. É aquele momento em que diz assim, se existiu qualquer diferença aqui entre mim e meus pais, essa é a hora de colocar o amor e fazer com que ele prevaleça. E nós observamos isso muito na velhice. Eu passei por um momento em que minha avó faleceu de um câncer, meus dois avós, e foi todo um processo muito doloroso para a família. Porque quando uma pessoa adoece na família, não adoece só ela. Adoecem todos ao redor.
E é aquele momento de cada um provar se realmente está ali seguindo mesmo a Jesus. Porque envolveu renúncia, envolveu muito sofrimento de vê-los passar por um câncer, envolveu o amor que surgia ali de uma maneira diferente, envolveu resolver as diferenças entre nós mesmos. Aquelas que haviam entre nós foram sendo trabalhadas pela espiritualidade, de forma que quando eles desencarnaram, a família estava muito mais unida. E foi justamente o processo que eles trabalharam na vida toda deles. Eles trabalharam pela união da família. E muitas vezes nós, ainda na nossa pequenez moral, não olhávamos que eles estavam ali enquanto sustentação da família. E não prestávamos atenção nisso. Mas quando foi se aproximando do desencarne, cada um, à sua maneira, pôde observar o quão eles eram pilares para nós. De forma que hoje, todos nós cuidamos deles da nossa maneira, estamos com a nossa consciência tranquila, porque fizemos a nossa parte. E certamente eles estão no mundo espiritual muito bem assistidos. E esse é o convite para cada um de nós nesta noite. Que tipo de situação cada um aqui está passando na sua família que exige aquele devotamento maior de amor? Às vezes é um parente doente, às vezes é um parente difícil, às vezes é aquele parente que não entende que você se tornou espírita, que agora você tem o seu caminho. Às vezes é aquele parente que simplesmente não entende o seu jeito de ser. E cabe a nós esse exercício cotidiano do amor em nossas famílias. Dando continuidade, no Livro dos Espíritos, que também é outro livro da nossa codificação, na questão 774, é colocado assim: há pessoas que, vendo os animais abandonando suas crias, concluem que, entre os homens, os laços de família não são mais que um resultado dos costumes sociais e não uma lei natural. Que devemos pensar disso? E os espíritos colocam que os laços sociais são necessários ao progresso e os laços de família estreitam os laços sociais. Olhemos aqui que nós somos seres humanos, somos de uma espécie, mas nós somos diferentes dos animais. Os animais criam aqueles vínculos entre si, mas para nós, humanos, eles são muito mais fortes. É a partir dos laços familiares que a sociedade se fortalece. É por isso que precisamos nos fortalecer enquanto instituição família. Porque o século XXI, com tantas permissividades, muitas vezes está desestruturando a família. E todos nós já passamos por aquela fase rebelde, de adolescência, de não querer obedecer, de muitas vezes não querer estudar, ou tantos outros problemas que possam ter acontecido. Mas a espiritualidade, de maneira sábia, através da nossa família, nos orientou e nos guiou para que tivéssemos o caminho do bem, o caminho do estudo, o caminho do trabalho. Eu li uma informação interessante sobre a geração que nasceu entre 1981 e 1994, mais ou menos, que é a minha geração. Aí eles colocavam assim, que essa geração passou pelo desencanto de querer trabalho de qualquer forma, de não ter muitas responsabilidades, e agora se volta para a realidade. A realidade do trabalho, a realidade do estudo, a realidade da responsabilidade, que é a mesma que os nossos pais viveram, que os nossos avós viveram.
E essa realidade pede de nós compromisso. Não importa a nossa idade, importa o nosso compromisso com a nossa família, das mais formas diferentes que ela se apresentar. O compromisso dentro da casa espírita também é um compromisso com a família, porque é a família que nós constituímos aqui no Centro Espírita. E assim vai o compromisso do trabalho, o compromisso da sociedade, o compromisso que todos nós temos. Na questão 775 é perguntado: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E os espíritos respondem com uma só frase: uma recrudescência do egoísmo, ou seja, a volta do egoísmo. Sem família, não tem como a sociedade se desvincular do egoísmo e entrar na fraternidade. Não tem como. Ao longo da história da humanidade, muitas vezes a instituição família foi deixada de lado, principalmente ali no período da Idade Média. E isso trouxe consequências inúmeras para a humanidade como um todo. E agora, o século XXI pede de nós união familiar, fortalecimento dos vínculos e do amor, porque estamos entrando na era da regeneração. Então, aquele que não tiver o compromisso de realmente se regenerar, realmente mudar, ele não estará incluído nesse mundo de regeneração. Tem uma história muito bonita nesse livro aqui, que é um livro também de psicografia de Divaldo Franco, que é pelo espírito Amélia Rodrigues, A Mensagem do Amor Imortal, que vai focar a vida de Jesus em diferentes ângulos. E o texto que eu trouxe é Jesus e Família. Nesse texto, nós vamos ter um momento em que o mestre ele está reunido com os seus discípulos. Ele costumava se reunir às margens do Tiberíades, que era o mar daquela região. E ali ele começava a contar para os discípulos os ensinamentos, com todo aquele amor, com toda aquela entrega. E num desses momentos, os discípulos começam a questionar Jesus sobre essa questão da família, que Jesus falava da família universal. E João pergunta assim a ele: mas, mestre, como é que nós podemos amar os irmãos que não gostam de nós, que não têm afinidade conosco? E Jesus respondia que é a partir desses irmãos que não temos aquela união, aquele amor, que nós vamos nos trabalhar e vamos, mais adiante, na família universal, conseguir conviver de maneira harmoniosa para com todos. E os discípulos continuam indagando o mestre sobre essa relação familiar, sobre essa irmandade que precisa existir entre nós todos. E um dos discípulos pergunta: mas como é que eu vou aceitar alguém que é de uma raça diferente, de um crédulo diferente? E Jesus coloca que o amor não tem distinção. O amor, ele só fortalece. Dentro das nossas famílias podem existir as mais diferentes formas de ser, mas nos cabe amar. E agora o mundo está vivendo um processo que exige muito de nós. Com as várias ondas de migração, pessoas estão saindo dos seus países e o Brasil está sendo o país que mais acolhe. E nós podemos nos deparar com pessoas diferentes, de outros crédulos, de outras raças, de outras formas de pensar. E cabe a nós nos unir em amor, em fraternidade para com essas pessoas. Os Estados Unidos, por exemplo, estão indo na contramão do amor, porque eles estão bloqueando
as pessoas de irem para lá e ainda por cima estão deportando elas de maneira desumana. E o Brasil não. O Brasil é aquele lugar que acolhe, que recebe, que transforma. Nós devemos pensar sempre, aquele irmão que está precisando hoje de um acolhimento pode ser cada um de nós amanhã. Porque pela doutrina da reencarnação, nós não sabemos onde nós vamos estar amanhã. Não sabemos que acolhimento precisaremos. E nesse texto, Jesus ensina sobre isso. Ensina sobre esse acolhimento, sobre esse amor que precisa existir na família, que é a família universal. Trazendo agora dados do IBGE do último censo, o censo de 2022. Eu achei interessante trazer esse dado. Por quê? O dado mostrou que aumentou no nosso país o número de mulheres responsáveis pelo núcleo familiar. E esse dado está atrelado, muitas vezes, a abandono parental. Quer dizer o quê? Que muitas vezes se separam ali, os cônjuges se separam, e a mulher fica sozinha para tomar de conta dos filhos, sem aquele apoio do homem. Então, esse dado vem mostrar essa mudança, que é muitas vezes um alerta à família e um alerta também à instituição do casamento, seja ele como for, para fortalecer os vínculos entre os pais, para que nossos filhos, nossos parentes tenham essa base familiar bem construída. E a família é essa sustentação. Então, esse dado ele é muito interessante e muito reflexivo. Porque nós precisamos olhar para a forma como estamos no nosso casamento. Será que eu estou sendo um bom esposo, uma boa esposa? Será que eu estou sabendo ter paciência, ter amor, ter renúncia, ter entrega, para que a minha família tenha essa sustentação? É uma reflexão que todos precisamos fazer. Dessa forma, agora vamos tocar na integração entre família e espiritismo. No livro que já citei, SOS Família, vai ser colocado assim, por Miguel de Jesus Sardano, que é um dos organizadores desse livro. Ele coloca que a família ela é um instituto abençoado. E, na concepção espírita, é um reduto de espíritos imortais. Que somos nós, que a gente vem lá de trás e estamos aqui agora na nossa família para reestruturar tudo e fortalecer os nossos vínculos. E isso vai pedir de nós renúncia, boa vontade, entrega, amor. O que estamos renunciando em prol do bem-estar da nossa família? Vamos refletir sobre isso. O que estamos renunciando em prol da união da nossa família? Ainda que não tenhamos aquele núcleo tradicional de família, mas como estamos vivendo a nossa família? Não importa a forma como ela se apresenta, não importa. O que importa é que haja o amor na nossa família. E, principalmente, uma consciência desperta. Com a consciência desperta, nós vamos observando. Eu estou sendo egoísta aqui. Eu estou sendo orgulhoso. E é essa reflexão que precisamos fazer. E ainda, em SOS Família, Joana de Ângeles nos coloca e nos faz o convite a exercitar o evangelho no lar. O evangelho no lar é a prática mais saudável que nós precisamos ter em nosso lar. A mentora nos convida a pelo menos uma vez por semana reunirmos os membros ali da nossa família, seja ela como for,
e lermos o Evangelho. Comentarmos um pouco sobre aqueles ensinamentos. E, principalmente, tentar praticar o Evangelho no nosso meio familiar. Quando nós fazemos aquele momento de sentar, de ler, colocar ali a água para os bons espíritos fluidificar, ler aquela mensagem de introdução e depois o Evangelho, muitas vezes espíritos que possam estar perturbando o nosso lar, eles vão ser assistidos naquele momento pela espiritualidade. E se houver algum tipo de perturbação mental em nossa mente, com certeza aquilo irá ficar mais calmo. E é essa a proposta que Joana de Ângeles coloca para nós. Seja qual for a constituição da nossa família, não importa. Falei aqui um pouco da família tradicional, mas tem inúmeras formas de família. Muitas vezes aquele núcleo de amigos é mais família do que a família consanguínea. Nós observamos muito agora no nosso meio, lá em Santa Luzia tem muito isso, grupos de amigos que vêm para trabalhar e aí alugam uma casa e ficam ali convivendo. E para eles aquilo ali é uma vivência de família. Então, seja como for a nossa família, o convite é esse. Que o Evangelho de Jesus possa nortear os nossos passos, as nossas reflexões. E que a doutrina espírita possa ampliar nossa consciência. Então, que cada um aqui possa se tornar uma luz de amor no seu núcleo familiar. E que o Evangelho do Mestre possa estar forte e firme em cada coração. Paz e bem. Obrigada. Então, meus irmãos, só temos a agradecer as palavras da nossa irmã Samara, que brilhantou as nossas mentes, os nossos corações, deixou mais, assim, digamos assim, mais aconchegado, principalmente nós que temos na nossa família, de diversas formas, como foi falada. Nas famílias tem nossos conflitos, mas o importante é apertar os laços. Então, estamos chegando aos momentos finais do trabalho da nossa casa de hoje. Todos que estão por aqui já conhecem as funções da nossa casa, né? A gente que começa a falar da quarta, eu começo a falar do domingo, que o domingo é o primeiro dia da semana. Então, no domingo, nós temos às 8 horas da manhã o Evangelho com os carentes, o Evangelho infantil e depois a distribuição das nossas cestinhas básicas. Depois de tudo isso, nós temos o estudo das obras básicas através da nossa irmã Zilda, através do MIT, né, Zeca? Se eu não me engano. Nas quartas-feiras, nós estudamos, fazemos o ESE, é o Estudo Sistematizado do Evangelho. Convidamos a todos a participar desses estudos. Nas quintas-feiras, nós também estudamos o Evangelho, às vezes o Livro dos Espíritos, e depois fazemos o nosso atendimento espiritual, onde tem aquela intercambiabilidade dos espíritos encarnados e os desencarnados. E na sexta-feira, nós estamos aqui com a palestra pública, né? No sábado, nós temos também o trabalho do brechó, para beneficiar a nossa casa. Pela manhã, lá ao lado do laboratório do nosso irmão Antônio Cristóvão. E à noite, 6 horas da noite, os trabalhadores da casa estudam o livro dos médiuns. Fazemos a educação mediúnica. Então, que todos que estão aqui presentes, que estão do outro lado da telinha, sintam-se à vontade de visitar a nossa casa. Nós estamos aqui de portas, braços e corações abertos para acolher a todos que aqui chegarem. Então, neste momento, eu convido o nosso irmão Antônio para a prece final, o nosso irmão Zeca, junto ali com o nosso irmão Márcio, que está lá atrás, dando a sua luz, para a fluidificação das águas. Em seguida, nós temos os passes, né? E tomamos a água fluidificada e seguiremos ao nosso lar. Vai fazer aumentar a vibração hoje, Zeca? Não.
Nós temos uns 10 minutinhos de vibração que fazemos aqui após os passes, onde nos reunimos aqui em círculo, vibrando por todos nós, pelos trabalhos da nossa casa, por todos que aqui adentram. Então, com a palavra do nosso irmão Antônio. Jesus amado, mestre de bondade infinita, um dia tu encontraste, Jesus amigo, Paulo na estrada. Paulo equivocado, Jesus, sem compreender os teus ensinamentos, sem compreender as tuas orientações, perseguindo, Jesus, aqueles que te amavam. E em pleno meio-dia tu disseste: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a tua energia, Jesus, a tua força, o teu poder, modificou a intimidade de Paulo e ele transformou-se, Jesus, num maior trabalhador para divulgar o teu evangelho, para levar amor, para levar fraternidade, para levar a caridade, Jesus, a todos aqueles que necessitam. Esta energia, Jesus amigo, que tu deu a Paulo na estrada, que nós te pedimos para cada um de nós. Essa energia, Jesus amado, que nós te pedimos para modificar a intimidade do nosso espírito, a intimidade da nossa alma. Permite, mestre amorável e bom, que o tema que foi discutido, que foi falado com tanto amor na noite de hoje, a família, seja atingida, Jesus, por esse vínculo de amor que está sendo feito nesse instante contigo. Permite que toda a nossa família seja aconchegada. Permite, Jesus amado, que todas as famílias materiais e espirituais se unam para o progresso espiritual. Ampara, Jesus amigo, a todas as casas espíritas, a todas as religiões, que possa o teu evangelho, Jesus, modificar a intimidade de cada ser material e espiritual, dando os verdadeiros caminhos para que possamos encontrar a nossa verdadeira felicidade, que possamos compreender que o corpo de carne é uma oportunidade, Jesus, de luta, de trabalho no bem, e que nós possamos aproveitar essa oportunidade de estarmos na terra encarnado, que os espíritos amigos, trabalhadores do amor, da tua confiança, Jesus, tenham acesso a nossas mentes para nos intuir, para nos orientar, toda luta, todo trabalho, toda atividade na terra, para que possamos, Jesus, plantar na intimidade do nosso ser o verdadeiro patrimônio que nos leva à pátria espiritual, e que possamos, Jesus amado, a cada dia nos desmaterializar e nos espiritualizar moralmente, para que possamos ter sempre o nosso crescimento espiritual. E em teu nome, mestre, em nome de Paulo, patrono da nossa casa, eu passo a palavra à irmã que dirige o trabalho, para que dê o mesmo por encerrado. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, em nome de Deus, o nosso Pai Criador, da nossa Mãe Maria Santíssima, de Jesus, o nosso guia e modelo, de Paulo de Tarso, o patrono espiritual da nossa casa, e toda a espiritualidade amiga, pedimos a permissão para encerrar essa tarefa e agora vamos aos passos. Muita paz e muita luz em nossos corações, em toda a humanidade. Que assim seja.